Em 2017, 55,9% dos belo-horizontinos estavam insatisfeitos com o trânsito da cidade. Como medidas para melhorar as condições do tráfego, os pesquisados apontavam a necessidade de melhoria das vias, das condições do transporte público e a diminuição das tarifas. Os investimentos, na verdade, eles são difusos. Quando, por exemplo, você faz uma pavimentação de uma via, isso tem a ver com mobilidade, porque é segurança e melhores condições para os ônibus, sobretudo. A Prefeitura, por exemplo, prioriza a pavimentação nos itinerários de transporte coletivo, principalmente nas periferias, porque o usuário das periferias, a grande parte deles é cativo do transporte coletivo, então ela prioriza isso. Quando a gente faz uma sinalização viária, né, placas, semáforos e tudo, nós estamos investindo na segurança, na melhoria da mobilidade. Quando a gente faz campanhas educativas, investimos nisso, em campanhas educativas, seja nas escolas, nas empresas e tudo, nós estamos melhorando a mobilidade. Mas é preciso lembrar também que há outras prioridades na cidade, né? Saúde, educação, né? Moradia. Então a Prefeitura, nesse cenário de pouco recurso, ela tem, tanto quanto possível, priorizado a mobilidade. Nós estamos buscando recursos externos. Estamos, nesse momento, com alguns recursos do Banco Mundial para desenvolver projetos e vamos atrás de recursos aí para poder implantar esses projetos no horizonte de 2019 e 2020. Investir em planos de mobilidade requer também uma boa dose de tecnologia, especialmente quando consideramos as escalas dos grandes centros urbanos. Como solução, o empreendedor Hernani Machado pensou um sistema capaz de gerenciar o deslocamento dos veículos, especialmente aqueles de uso público. O MobKey, ele administra toda a mobilidade urbana de uma cidade. No caso especificamente do MobKey, nós analisamos todos os meios de transporte e falamos como você chega do ponto A ao ponto B, quanto você vai gastar nos vários tipos de modais existentes, ou nos poucos, depende de onde você estiver, quanto tempo levará e como está o trânsito. E também a opção de multimodal, que é você pode caminhar desse ponto A ao ponto B, pegar um ônibus, depois de descer, pegar uma bicicleta, pegar um metrô. Ou seja, nós pegamos todos os modais existentes e colocamos no mesmo sistema para que possamos mostrar para todos qual a melhor forma de ir e vir. Neste momento, o MobKey é utilizado majoritariamente para serviços de segurança e para a administração pública. Qual que é a principal funcionalidade, qual que é a principal ação que o MobKey promove para poder melhorar ou tentar solucionar as questões de mobilidade que a gente tem hoje? Nós administramos a mobilidade de uma cidade, então nós sabemos quais ruas estão congestionadas, quais não estão congestionadas, nós podemos abrir, ligar ou desligar sinais de trânsito, nós mostramos quantos ônibus tem que ter na linha, nós mostramos quais são as vias que são mais afogadas, nós mostramos todos os tipos de modais existentes, nós mostramos onde há retenção de maior fluxo ou fluxo em vazão muito maior do que a média, ou seja, tem lugar que você precisa de mais ônibus e tem lugar que você tem muito ônibus, mas não tem muita gente. Agora, para ter essa precisão dos dados também, é preciso um GPS. Então, vou até pegar esse aqui, ó. Tem esse pequeno rastreadorzinho, você coloca dentro, até um botão do pânico aqui, ó, caso seja roubado, né? Por causa das preocupações de segurança, né? Ou você instala esse pequeno negocinho dentro do seu carro, no caso do seu veículo, qualquer que seja, ou abaixa um aplicativo. Geralmente, quanto mais complexo o sistema, maior o seu custo de desenvolvimento. No caso do MobKey, uma plataforma criada por uma entidade privada e utilizada pelo poder público, esse valor chegou à casa dos milhões. Quando a gente pensa num projeto como esse, ele não é um projeto fácil de se desenvolver, de tirar do papel, né? Sim. Quanto custou ou quanto tempo você levou para tirar essa ideia do papel? Mas é triste demais falar o quanto que eu gastei, né? É bem cruel. Tem algumas mídias já fizeram algumas matérias, está na casa de muitos milhões. Nós tivemos parceria de vários países para construir isso, inclusive do governo brasileiro. Valeu, governo brasileiro, né? Nos deu subsídio via Embrap, nós temos subsídio do Sebrae, etc. E quem não quer ter na palma da mão o acesso a uma possibilidade mais ágil de deslocamento?
O Zump, ele é utilizado por mais de 150 mil pessoas, a gente tem mais de 150 mil usuários. A nossa maior base é Belo Horizonte, porque nós começamos a nossa empresa aqui, mas nós temos muitas pessoas, quase o mesmo número de pessoas em São Paulo, e Brasília também é uma região muito forte, porque o Ministério do Meio Ambiente utiliza, a Procuradoria-Geral da República, o Tribunal de Contas da União e vários outros órgãos de Brasília, por isso nossa base é mais forte nesses 3 locais, mas nós temos usuários em mais de 180 municípios do Brasil. Mas para chegar a esses números, foi preciso trabalhar a evolução do aplicativo como um produto atraente tanto para quem pega carona quanto para quem fornece. O Zump mudou muito de 2015 até hoje. A nossa primeira MVP era uma carona solidária, onde ninguém ganhava nada, era somente uma união de pessoas na mesma rota. Depois nós criamos os grupos, que as pessoas poderiam fazer a carona solidária, mas com grupos separados, um grupo de uma empresa, um grupo moderado, como um grupo de WhatsApp. E agora nós temos um modelo de divisão de custo. O motorista pode optar por fazer uma divisão de custo, ele recebe um pequeno valor do passageiro. Esse valor chega a ser mais barato que o transporte público em algumas determinadas rotas. E esse motorista recebe esse valor e pode utilizar em curso com seu veículo. Atualmente ele pode abastecer em qualquer posto da Ipiranga, ele pode pagar o IPVA, seguro e manutenção do seu veículo. Ou seja, é uma pessoa que fazia o trajeto casa-trabalho sem ganhar nada, e se ela levar colegas ou levar amigos nesse trajeto, ele pode até zerar o custo com o seu veículo. É muito bom para o passageiro, excelente para o motorista, melhor ainda para a cidade. A carona reduz o número de carros, mas é preciso pensar também sobre o que falta para aumentar o fluxo de pessoas em outras plataformas de locomoção cotidiana. A melhoria passa por melhorar o transporte coletivo, não só no conforto, mas na melhoria de horário, na distribuição, de buscar saber como que as pessoas estão se movimentando, porque isso pode mudar no tempo e no espaço. A melhoria passa por incorporar novas tecnologias dentro do possível, e a melhoria passa sobretudo pela questão da educação, que todos nós temos que nos educar para conviver em sociedade, na mobilidade, porque nós precisamos da mobilidade para tudo. É o estudante, para ir na igreja, para trabalhar, para ir ao médico e tudo. Essa consciência não tem. Não dá para a gente achar que só o poder público vai resolver, que ele sozinho não tem essa capacidade se as pessoas não colaborarem. E hoje o número de ciclovias ou ciclofaixas na cidade, eles são suficientes? Eles limitam? Como é que vocês enxergam essa questão dos pontos de ciclovia? Bom, tanto a quantidade quanto a qualidade desses pontos, eles não são ideais, assim, né? Eles são 83 quilômetros de ciclovia, que também não está no ideal. A gente pretende, segundo o plano de mobilidade, ter 420 quilômetros de ciclovia, então a gente tem aí um enorme desafio. E essas ciclovias hoje, elas estão desconectadas, né, entre si, não tem uma rede, né, então não tem uma atratividade grande, igual ela poderia ter, né, se ela ligasse a pontos estratégicos. Eu acredito que o mercado de mobilidade urbana foi o mercado mais impactado com essas inovações. Se você pensar, poucos anos atrás, você só tinha a opção de deslocamento de táxi ou ônibus. Hoje em dia você tem diversas opções de transporte, alguns players muito grandes de transporte privado que dificulta a entrada de outros players, mas no Brasil estão surgindo diversas inovações, por exemplo, carros compartilhados somente entre mulheres, com motorista mulheres, coisas que o Zump também faz, esse deslocamento somente entre mulheres, outras opções de transporte com grupos de empresas. Eu acredito que a solução da mobilidade urbana é um conjunto de pequenas soluções que vão melhorar a nossa mobilidade. A gente não pensa na bicicleta como um modo isolado do contexto urbano, tá? A gente sempre está conectado ao que está ao nosso redor. E também, por exemplo, na questão do comércio. Muitos comerciantes ali ficam meio reticentes de não passar uma ciclovia na porta ou de tirar uma vaga de estacionamento e botar 10 vagas de bicicleta. Uma vaga de estacionamento, geralmente, que chega de manhã e vai embora de noite, né? Que não é rotativo. E 10 pessoas que poderiam estar ali consumindo e tal. Então, assim, ciclistas também são pessoas que consomem. Quando a gente pensa em uma ferramenta como o Airbnb,
que a pessoa compartilha a sua própria casa e você imaginaria que isso nunca ia dar certo aqui no Brasil e isso funciona, você compartilhar o seu veículo é a mesma coisa. Essa economia compartilhada está crescente. É um conjunto, né? A mudança de consciência e, do outro lado, também o poder público promovendo essa, por exemplo, a integração aí. Nós, poder público, nós somos limitados em termos da agilidade pela legislação, por uma série de instrumentos legais que nós temos que seguir. Gostaríamos de fazer com mais agilidade, mas às vezes somos tolhidos por isso. E não custa nada lembrar que, além de afetar a qualidade de vida, o problema de mobilidade urbana toca diretamente as questões ambientais. O Zump é uma das poucas ferramentas que consegue mensurar a sustentabilidade, que é algo muito difícil de fazer. Depois da carona, a gente pergunta para o passageiro, se ele não fizesse essa rota com o Zump, como ele faria a rota? Então, ele tem a opção de transporte público, transporte não poluente, como bike, a pé, e transporte privado, como Uber, táxi, e ou o seu próprio carro. E dependendo da quilometragem e da opção de transporte, a gente consegue mensurar com exatidão quanto deixou de ser emitido de poluentes. Atualmente, o Zump já deixou de emitir mais de 5.600 toneladas de CO2 no meio ambiente, que é um número considerável. O Mercado de Negócios de hoje fica por aqui. Se você quiser enviar sugestões de temas ou comentários, entre em contato conosco pelo e-mail ou o site da TV Horizonte. Acesse também as nossas redes sociais. Eu espero você na semana que vem. Até lá!